O assunto da nossa aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem na administração de medicamentos, tá? Técnicas de administração de medicamentos, senhores, vocês aprendem em farmacologia. Porém, nós vamos fazer uma revisão do que foi dado, tá? Hoje nós vamos ver especificamente as técnicas e na aula que vem, nossa aula de amanhã, nós vamos discutir um pouquinho sobre a assistência nas complicações, tá? Principalmente hematoma, extravasamento e flebite. Por que nós tivemos que colocar essa aula novamente em técnicas básicas, gente? Porque a administração de medicamentos é considerado uma técnica básica. Minimamente, para um bom técnico de enfermagem poder trabalhar, ele tem que dominar as técnicas de administração de medicamentos, tá? Os professores, junto com a diretoria e com a coordenação, durante essas semanas, no último mês de pandemia, mês passado, ainda na pandemia, nós estamos nos reunindo em reuniões frequentes para reformular todo o plano de aula de vocês, tá? E quando vocês retornarem já vai estar com essas novas emendas. E nós entendemos que a administração de medicamentos pertence a técnicas básicas e não à farmacologia, tá? Por isso que, como nós estamos estudando técnicas básicas, nós vamos revisar isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não lembrarem de alguma coisa de farmacologia, vocês podem me perguntar sem problema algum. Vamos lá. A administração de medicamentos, gente, é uma das atribuições mínimas da prática profissional da enfermagem, tá? Enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que administram medicamento. Técnicos muito mais ativamente do que o enfermeiro propriamente dito. Por isso que o nosso foco é tanto em vocês, por isso que a gente repete várias vezes, por isso que a gente tira dúvidas, por isso que a gente treina. Vocês chegaram a ir para o estágio de farmacologia ou não? A turma 40. Hein, senhores? Vocês foram para algum... Não? Então, por isso que é melhor ainda que nós vamos ter tempo de revisar, vamos ter tempo de treinar para vocês não irem com nenhum tipo de dúvida, tá? De todas as técnicas que nós estudamos até hoje, que nós vimos muitas técnicas na nossa disciplina, praticamente todo dia era uma técnica diferente, como que vocês puderam perceber. A técnica mais invasiva desenvolvida pelo técnico em enfermagem é a administração de medicamentos, tá? Porque aquilo vai estar diretamente na circulação sistêmica central do paciente, principalmente se for medicações endovenosas, medicações parenterais, tá? É por isso que todo cuidado é pouco no desenvolvimento de técnicas de administração de qualquer tipo de fármaco, tá? Por que eu disse dos técnicos de enfermagem? Porque vocês mais ativamente praticam isso. Os enfermeiros têm outras técnicas, desenvolvem outras técnicas que são tão invasivas quanto a administração de medicamentos, tá? Como, por exemplo, passagem de sonda, passagem de catéteres periféricos com centralização central. Mas isso é outra coisa, tá? O técnico de enfermagem, a técnica mais invasiva é essa administração. Por isso que nós temos que ter, gente, cuidados mínimos. Nós temos que ter conhecimentos de farmacologia, por isso que vocês estudaram todos os fármacos, o cálculo de medicação, as vias de medicação na disciplina de farmacologia, tá? Cuidados básicos e conhecimentos mínimos que nós devemos ter para desempenhar essa técnica, tá? Só um minutinho que tem uma colega com problema, tá com problema para entrar. Vamos lá. Vamos a esses cuidados mínimos para administrar medicamentos. Todo medicamento ele deve ser administrado ao paciente se ele for prescrito pelo médico, tá? Então vocês não podem administrar medicamentos que não estejam na prescrição. E se tiver um medicamento prescrito, gente, vocês não podem mudar absolutamente nada da prescrição. Vocês não podem mudar a dose, vocês não podem mudar a via. Por exemplo, se foi prescrito de 500 mg de dipirona IV de 8 em 8 horas e vocês só têm comprimidos. Vocês não podem fazer a administração por mais que seja 500 mg e trocar as vias de administração. Se na prescrição está dizendo que é na veia, vocês não podem dar por via oral, tá? Então, primeiro de tudo, todo medicamento deve ser prescrito pelo médico.
Os enfermeiros, eles prescrevem algumas medicações também, tá? Nós podemos prescrever algumas medicações e tem um protocolo específico de quais medicamentos que o enfermeiro pode e não pode prescrever. Se o enfermeiro prescrever e for algo que esteja dentro desse protocolo, vocês também podem administrar. Mas geralmente no intra-hospitalar, principalmente em clínica médica, nas enfermarias, quem faz as prescrições é o próprio médico, tá? O enfermeiro prescreve mais na unidade básica, no pré-natal, nesse tipo de coisa. Toda prescrição de medicamento deve conter a data, o nome do paciente, o registro, a enfermaria, o leito que esse paciente está internado, o nome do medicamento, a dose, a via de administração, a frequência e a assinatura do médico. Se tiver prescrito, tiver lá a receita perfeita, uma prescrição com todos os dados, que vocês encontraram absolutamente tudo, e isso não for carimbado, não for registrado, o médico não colocou o registro dele, que no caso do registro dos médicos seria o CRM, o número de registro no Conselho Regional de Medicina. Então tem que ter o CRM dele e também tem que ter a assinatura, tá? No enfermeiro a mesma coisa, tem que ter o Corém e a assinatura desse enfermeiro. Se tiver apenas a receita e são sem assinatura, vocês não podem administrar esses fármacos. Além disso, vocês devem preparar as bandejas de medicamentos, assim como que vocês aprenderam a fazer em farmacologia, e vocês devem tomar todo o cuidado do mundo nessa preparação da bandeja. Não devem conversar entre si. E é o que mais acontece, tá? Geralmente a gente não tem esse devido cuidado na enfermaria, e por isso que pode ocorrer a maioria dos erros de medicação. Troca de via, troca de medicação, troca de paciente. E além desse cuidado, nós temos que seguir algumas regras básicas para uma medicação mais segura, tá? Que geralmente nós chamamos de os certos na administração medicamentosa, que aumentando constantemente, tá? Inicialmente era apenas 5 certos. Depois desses 5 certos foram para 9. De 9 foram para 11 e hoje é quase 18, tá? Se vocês aprenderem os 9 já é o suficiente, mas quanto mais certos vocês aprenderem, melhor vai ser a administração de vocês. Vocês têm que ter sempre à frente, gente, a prescrição médica, tá? Vocês não vão inventar de ler a receita, de ler o prontuário, de ler a prescrição e simplesmente ir preparar, tá? E preparar ela sem ficar verificando. Verifiquem quantas vezes for necessário. Se essa receita, essa prescrição tiver que estar do seu lado, que esteja. Só não tenha dúvida e não esqueça o que vocês estão preparando, tá? Leia o rótulo de todos os medicamentos 3 vezes, comparando ele com a prescrição, tá? Porque com a prática, com o tempo de serviço, com o tempo de experiência, geralmente os técnicos só dá uma primeira lida na prescrição, já prepara aquela bandeja cheia de medicamentos e não conferem se a via está certa, se a dose está certa, se o paciente está certo, tá? Eu recomendo que vocês que estão iniciando agora leiam pelo menos 3 vezes esse rótulo. Lê o rótulo, confere com a receita. Lê o rótulo, confere na receita e na prescrição. Quando tiver ainda administrar, se precisar conferir uma terceira vez, confira uma terceira vez. Só não vai ter dúvida na hora disso, tá? Aqui, nesse material, tem 3 ocasiões específicas que vocês podem fazer essa conferência, tá? Antes de tirar o recipiente do armário ou da colmeia, onde fica armazenado os medicamentos, daí tem vários locais que é armazenado medicamentos no hospital, tá? Ou na enfermaria. Tem na farmácia, tem um armário de medicamentos, tem um carrinho de medicamentos, principalmente carrinho de emergência, que fica trancado e a chave fica com o enfermeiro, que são drogas mais perigosas, drogas de emergência. E também cada paciente tem o seu potinho com a sua medicação, que a gente chama de colmeia, tá? Então, antes de vocês tirarem esses medicamentos, vocês leem, comparem. Antes de colocar o medicamento no recipiente que vocês forem administrar, se for oral num copo, se for endovenosa numa seringa, colocou onde vai ser administrado? Confira mais uma vez. E terceira, antes de repor o recipiente no armário, para devolver as sobras, no caso. Vocês vão colocar a prescrição médica próximo ao recipiente de medicamento, sempre junto à bandeja, para vocês ficarem fazendo essa conferência, como eu já disse para vocês. Nunca administrar, gente,
medicamentos que têm um rótulo ilegível ou rótulo vencido, tá? Porque muitas das vezes, principalmente aqueles senhores que já estão há muitos anos na prática, pelo formato do medicamento, pela cor do medicamento e pela forma desse medicamento, eles já sabem qual é, tá? Porém, não vão cair nesse erro e nesse engano, tá? Porque os medicamentos podem mudar de fabricante para fabricante, de laboratório para laboratório. Se do nada muda a cor do comprimido, como que vocês vão saber, tá? Então, não administrem e não utilizem medicamentos que não esteja escrito de maneira legível que medicamento é aquele. E medicamento vencido, muito menos, tá? Não tocar com as mãos os comprimidos, que vocês geralmente nunca fazem isso. Eu não sei qual é o problema de abrir um comprimido, uma draga ou uma pastilha sem tocar. Vocês puxam na cartela e tocam nele e colocam no copo, tá? Senhores, isso contamina. Logicamente que não vai ter tanto problema, porque vai ser na região via oral e essas medicações por via oral não tem tanto problema. Porém, se for uma bactéria resistente que esteja na mão de vocês, isso pode causar algum problema, tá? Então, foi mexer em um comprimido, em uma draga, em uma cápsula, em uma pastilha, qualquer medicamento por via oral, tentem não tocar nela, tá? Abra apenas o invólucro e não toque no comprimido ou nesse medicamento. Identifique a seringa e o frasco que for para via oral, com o quarto, o leito, a via e o nome do medicamento para vocês não errarem, porque geralmente vocês preparam medicação para vários pacientes ao mesmo tempo e pode se confundir. Então, na própria seringa você já anota uma fitinha com todos esses dados, tá? Para que você leia essa fita, essa identificação e já saiba direitinho qual é a via, qual é a quantidade, qual é o quarto, qual é o leito, qual é o paciente e qual é o medicamento que tem dentro daquela seringa. Se o paciente perguntar, vocês têm que responder, porque vocês sabem que é obrigação de todo técnico, de todo enfermeiro, tirar as dúvidas dos pacientes. Ele tem direito a terem todas as suas dúvidas sanadas, tá? Isso está no nosso código de ética. Então tome muito cuidado em não prestar informação para os pacientes, tá? Porque vocês podem levar um processo. Processo principalmente administrativo lá no Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, no COREM. Identificar o paciente antes de administrar o medicamento, solicitando e certificando que é ele mesmo. Para você identificar se realmente é o paciente certo, você pode perguntar o nome dele, tá? Ele vai te responder o nome dele, daí você vai, é o paciente certo. Alguns hospitais têm pulseira de identificação, então você pode conferir na pulseira de identificação, mas não são todos, tá? Aqui no Acre eu conheço alguns hospitais particulares e a maternidade que tem essa rotina de pulseira de identificação. O pronto-socorro até pouco tempo atrás não tinha, a não ser que eles tenham implantado recentemente, e na fundação também não tem. Tá? A identificação dos pacientes fica numa placa em cima dos leitos deles. Tá? E às vezes essa placa não é trocada, então é sempre bom perguntar para o paciente qual é o nome dele, ao invés de confiar só o que está escrito na placa. Certificar que das condições de conservação do medicamento, tá? Verificar a data e a validade. Infelizmente, nós não temos como saber como que esse medicamento é armazenado lá na farmácia, porque ele vem da farmácia já separado pra gente. Mas geralmente a CCIH e os órgãos de fiscalização, eles são bem atuantes nessa parte, então a gente não tem tanta preocupação com isso. Mas o ideal é que nós procurássemos saber se estava no local certo, se estava pegando umidade, se estava pegando luminosidade, porque tem medicações que acredito que vocês também devam ter estudado, que nós chamamos de fotossensíveis. Se ela pegar muita luminosidade, ela é inativada. Tá? Principalmente medicações à base de ferro, o sulfato ferroso, o noripurum, que é o ferro IV. Essas medicações, quando elas são expostas à luminosidade, elas são inativadas. Então o paciente está recebendo apenas líquido dentro da veia dele, e não um princípio ativo com um fármaco. Tá? Qualquer alteração, senhores, após a administração desses medicamentos, seja ela vômito, diarreia, erupção, urticária, vocês têm que anotar. Vocês lembram que na aula de sinais vitais eu disse para vocês que vocês também devem verificar sinais vitais antes e após fazer qualquer medicação, tá? Regra básica e deveria ser a máxima para todo mundo. Infelizmente isso não ocorre, tá? Logicamente que muitos profissionais por medo acabam respeitando essa regra, mas outros que são mais destemidos não. Quem prepara a medicação
é quem vai administrar. Não aceitem, em hipótese alguma, administrar um medicamento que não foi você que preparou, tá? Um colega seu tá terminando o plantão, tá desesperado, preparou a medicação e disse assim, só administra para mim, tá tudo certinho. Você não sabe se o que tem ali é o que está escrito na fita, na identificação da seringa. Você não sabe como ele preparou, se ele contaminou essa medicação, se ele calculou, você não sabe absolutamente nada. Então, quem preparar tem a obrigação de administrar, tá? Em hipótese alguma, administrem algo que não tenham sido vocês que foram tenham preparado essas medicações, tá? Em caso de dúvida, já sabem, não administrem de forma alguma. Não sabe para que serve? Não administra. Não sabe como calcular aquela dose? Não administra. Vocês, felizmente, podem sempre se reportar ao enfermeiro, tá? Enfermeiro também serve para isso ou deveria, no serviço de saúde, para dar assistência aos técnicos de enfermagem e não ao contrário. Se vocês forem fazer qualquer procedimento, qualquer medicação, qualquer coisa que vocês forem realizar na vida de vocês, no hospital, e vocês tiverem dúvida, senhores, se reportem ao enfermeiro, porque ele tem a obrigação de saber o que é e explicar para vocês, para posteriormente vocês realizarem a técnica, tá? O enfermeiro jamais, ou não deveria, falar que não sabe ou não sanar a dúvida de vocês. Logicamente que todo mundo é humano e pode esquecer uma coisa, pode esquecer outra, mas ele tem a obrigação de ir atrás da informação, tá? Mas vocês podem e devem sempre se reportar ao enfermeiro caso vocês tenham dúvida. Os antibióticos, nós temos um cuidado um pouquinho mais específico com eles, que eles devem ser administrados no máximo 15 minutos antes ou depois do horário prescrito. Tá? Porque às vezes lá tá de 8 a 8 horas, mas nessa 8 a 8 horas, medicações das 6 da manhã. 6 da manhã geralmente tem medicação. Você tá com 10 pacientes, todos os 10 pacientes têm medicação para 6 da manhã. Então, logicamente que nem todo mundo vai receber 6 da manhã. Alguns vão atrasar um pouco, outros podem até adiantar. Vocês têm que tomar cuidado apenas com antibiótico, que o prazo máximo de antecipação ou de atraso deles é de 15 minutos. Analgésico, se atrasar um pouquinho, tudo bem. Anti-inflamatório, se atrasar um pouquinho, tudo bem. Mas antibiótico, devido à curva de biodisponibilidade que vocês estudaram em farmacologia, eles não podem. Tem que ser administrado no horário correto, tá? O mais correto possível. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês estão com 10 pacientes e todos eles têm antibióticos, administre o antibiótico de todo mundo e depois vocês voltam fazendo as outras medicações, tá? Porque vocês não vão se perder porque todas as seringas vão estar identificadas. Só não atrasem muito esses antibióticos, porque senão ele perde um pouco do seu efeito. E também vocês sabem que nós temos uma curva. Quando nós atingimos a concentração máxima de fármaco dentro do corpo do paciente, nós temos que manter essa linha reta. Se atrasa, a linha desce. Tá? Então, tem que ser feito no horário bem certinho. Cancelar o horário de medicações somente após administrar legivelmente o seu nome ao lado, tá? Se vocês forem cancelar. Orientar o medicamento, o paciente, o nome do medicamento, qual é a ação, qual é o tipo, o que é. E para isso vocês têm que saber farmacologia, tá? Infelizmente, a maior dúvida e preocupação de vocês é não estudarem os medicamentos, tá? Isso vocês deveriam estar fazendo desde sempre e continuarem fazendo, por mais que já tenham passado na disciplina de farmacologia. Para quando nós chegarmos na prática, um paciente perguntar para que serve tal medicamento, vocês saberem explicar. Se vocês não têm em mente todos eles, eu recomendo que vocês andem com um dicionário de medicamentos, tá? Foi preparar, já olha lá que medicamento é aquele, para que ele serve, qual é a classe dele, para quando o paciente perguntar, vocês saberem responder, tá? Porque ele tem o direito de ter essa resposta. Vocês devem checar o medicamento sempre que for administrado, tá? No hospital, eles têm uma prática de fazer a seguinte coisa. Se a medicação for dada durante o dia, no período diurno, vocês vão checar com caneta azul. O que é checar? É fazer um risco, um traço, um X, que aquela medicação foi dada, tá? Foi administrada. Se for durante o dia, os hospitais têm como prática fazerem a checagem com caneta azul.
Durante a noite, no período noturno, noite e madrugada, a checagem é feita com caneta vermelha, só para a gente conseguir diferenciar o que foi dado de noite e o que foi administrado durante o dia, tá? É mais do controle. Existem hospitais que são um pouquinho mais criteriosos, tá? Não utilizam só azul e vermelho. Tem deles que utilizam para o período da manhã azul, para o período da tarde preto e para o período da noite e madrugada caneta vermelha. Tá? Então isso vai variar de hospital para hospital, mas geralmente é só azul e vermelho. Quando vocês iniciarem o trabalho de vocês na prática assistencial, depois de formados, vocês vão ver qual que é a rotina do hospital, quais são as cores que eles usam, como que eles identificam essas medicações, tá? Se, gente, o paciente se recusar ou vocês não derem a medicação, esqueceram de dar a medicação, o paciente não quis tomar a medicação, porque ele tem o direito de se recusar qualquer medicação e qualquer procedimento. Logicamente que vocês vão ter que explicar para ele quais são os riscos dele não aceitar essa medicação, mas ele mesmo assim tem o direito de recusar ela. Tá? Se ele recusar ou vocês esquecerem, nós costumamos bolear ou bolar o horário da medicação, tá? É só fazer um círculo no horário de 6 horas não foi dado, o paciente não quis, então 6 horas vocês fazem um círculo na medicação das 6 horas, tá? Alguns hospitais também têm protocolos diferentes para fazer essa identificação, tá? Se o paciente ele se recusou, vocês vão circular com caneta azul. Se vocês esqueceram de administrar, o círculo é feito de caneta vermelha, mas isso eu nunca vi, tá? Todo mundo circula com a caneta que tem. Mas, independentemente do que for, não foi dada a medicação por esquecimento ou por recusa do paciente, nós temos que circular para todo mundo saber e ficar legível que aquela medicação não foi dada. Se foi por recusa do paciente, na hora da anotação de enfermagem de vocês têm que deixar claro, registrar, porque ele pode muito bem falar que não foi dada porque vocês não quiseram ou porque vocês esqueceram e ele piorou o estado de saúde por falta dessa medicação. Tá? Então vocês circulem e na anotação de enfermagem vocês deixem bem claro que ele se recusou à medicação mesmo após as suas orientações. E para isso vocês também têm que orientar. Tá? O que pode acontecer se ele não tomar a medicação. Isso serve até como prova de um possível processo judicial. Se ocorrer um processo judicial, essa prescrição, esse prontuário pode servir como prova, tá? Nunca anotar ou checar medicamentos antes de terem sido administrados ao paciente, tá? Porque tem técnicos de enfermagem que costumam falar, preparei minha medicação, vou administrar elas agora. Você pega o prontuário, as prescrições dos pacientes e checam tudinho. Daí depois deles checarem, eles vão administrar. Não façam isso jamais, tá? Porque muitas coisas podem dar errado. O paciente pode se recusar, a medicação já está lá checada. Vocês podem errar a medicação está lá checada. Então você assumiu o risco que você deu a medicação errada. Eu não aconselho vocês fazerem também o que o pessoal costuma fazer no hospital, que é administrar todas as medicações e checar todas depois, tá? O correto mesmo é administrar para um paciente, ir lá e checar. Administrou outro paciente, ir lá e checar. Mas eles costumam administrar tudo e depois checar tudo ao final, tá? Orientar quanto ao perigo da automedicação. Isso daqui chega a ser até redundante e ridículo falar para vocês. Por quê, senhores? Nessa quarentena, eu resolvi fazer umas outras pós-graduações além da que eu já tenho. Daí eu comecei a escrever um capítulo de um livro com uns doutores da UFAC. E nesse capítulo de livro nós estamos discutindo um pouco sobre a automedicação dos profissionais de saúde no próprio hospital. Tá? Então é o que mais acontece. Porque é só a gente esticar a mão, tem todos os medicamentos. A nossa vista está tudo lá. Nós sabemos farmacologia, então não sabemos para que serve cada uma. Senti alguma coisa, vou lá, pego um e me automedico. Senhores, então se os próprios profissionais de saúde estão se automedicando, imagina os pacientes. Tá? Mas mesmo assim, tentem orientar ele, por mais que vocês façam. Tentem orientar ele que é perigoso, que não deve ser feito, principalmente se for antibióticos por causa da resistência bacteriana, tá? Mas ele não pode ficar sem essa orientação, por mais que vocês não façam, tá? Porque o que mais ocorre é profissional se automedicando, principalmente os da enfermagem, tá?
Depois da enfermagem, nós só perdemos para a medicina, mas é sempre enfermagem e médicos e profissionais da enfermagem que se automedicam bastante. Próxima orientação. Ao colocar o medicamento no recipiente, mantenha ele no nível dos olhos, tá? Certificando da gradação correta. Isso daqui é para vocês aspirarem nas seringas, para vocês aspirarem a quantidade certinha, para não ir nem droga a mais e nem droga a menos para o paciente de vocês. Então, tem que estar bem visível a linha, aquela linha medidora da seringa, vocês têm que ficar sempre observando ela, tá? Não virem ela de costas, aspirem tudo e depois vão verificar se veio ou não a quantidade correta. Daí cada frasco tem uma técnica específica, né, que vocês viram, e nós vamos revisar isso também na prática. Aqui eu mostrei para vocês, gente, algumas formas de se administrar medicamentos, tá? As vias de administração, que eu vou mostrar para vocês novamente. As formas que o mesmo fármaco com o mesmo princípio ativo pode ter várias apresentações, pode ser em pomada, pode ser em comprimidos, em drágeas, pode ser medicações parenterais, que são aquelas que a gente utiliza agulha, pode ser soluções que não são medicação, não é medicamento, são apenas soluções, como por exemplo soro fisiológico, soro glicosado, soro glicofisiológico, soro ring lactato, água para injeção, tudo isso não é medicação, são soluções, tá? A forma farmacêutica, como que eu posso pegar, encontrar esses medicamentos, tá? Só um minutinho. Já. Vamos lá, senhores, retornando. Vocês podem encontrar medicamentos em pó, tá? Em soluções em pó, que vocês vão ter que muitas das vezes hidratar isso para poderem administrar. Em grânulos que parecem grãozinhos de areia, tá? Podem vir em cápsula, em comprimido e em drágia. Vocês confundem bastante, tá? O que é uma cápsula, o que é um comprimido e o que é uma drágia, gente. Isso daqui, que é uma solução que parece gelatinosa quando entra em contato com a água, isso daqui é uma cápsula, tá? Esses daqui, ó, que são brancos, que é um pó prensado, nós chamamos de comprimido. Vocês aqui já tomaram aqueles analgésicos que ele tem uma capinha meio adocicada, principalmente qual é o nome dele? A Doralgina, que por dentro é branca e por fora é preta, uma capinha açucarada. Alguém aqui já tomou alguma vez? Sim, já. Então, aquilo eu não posso falar que é um comprimido, tá? Porque comprimido é se tivesse apenas toda branca, apenas o pó imprensado. Quando tem uma capinha de açúcar, eu vou chamar de drágia, tá? Então, drágia é um comprimido envolto numa capinha de açúcar. Tem alguma serventia? Não, é apenas para acrescentar valor àquilo e para ser mais cômodo para se administrar o medicamento, tá? É muito melhor tomar uma Doralgina com uma capa de açúcar preta por fora do que uma dipirona pura, tá? Mas o efeito farmacológico é o mesmo, mas tem essa diferença, tá? O comprimido é apenas o pó prensado e a drágia tem essa capa de açúcar. Tem algumas que são em formato de pastilha, tá? Que são semelhantes àquelas pastilhas algumas parecem até chicletes, tá? Utilizam bastante isso para criança, essas pastilhas. Pastilha. Outras podem vir em forma de supositório, que é feito pela região do reto. Alguns são feitos de pomada, outros em creme, em plástico, que hoje a gente quase não usa, tá? Em plástico, vocês lembram que antigamente tinha as salompas, que eram umas fitas adesivas que vinham com um analgésico? Alguém aqui já teve o contato com uma salompa, por exemplo? Parecia um esparadrapo Não, que tinha... Nunca viram, não? Parece um esparadrapo, só que vinha com medicamento nele, que era para dor muscular. E isso são os famosos emplásticos, tá? Hoje quase não se é comercializado. Também pode vir em solução, que são os soros, que eu estava explicando para vocês.
além da solução, eles podem vir em emoção. São poucas emoções que nós encontramos hoje. Vocês lembram, eu acredito que isso daqui vocês devem lembrar, que antigamente até uns 10, 15 anos atrás, eu acredito que todo mundo aqui era criança, inclusive eu, os pais obrigavam as crianças a estimular o apetite a tomarem biotônico junto com fígado de bacalhau. Sim, sim. Que era horrível aquele negócio, era muito ruim. Então, o fígado de bacalhau, aquele medicamento cremoso, aquilo é uma emoção, tá? Também nós não é raro encontrar hoje, mas ainda existe essas emoções. Parece um líquido mais cremoso, isso é uma emoção. Existem também medicações que nós chamamos de suspensão, que são medicamentos em pó, que nós colocamos um pouco de água e hidratamos ela. Tem bastante amoxicilina para criança. A amoxicilina para criança, ela vem num pozinho que a gente coloca um pouco de água e faz a hidratação e restitui ela, tá? O nome certo é restituição. Isso é uma suspensão. Medicamentos em pó que a gente restitui ele com água. Existem alguns extratos, principalmente nas medicações fitoterápicas, extrato de planta. O pessoal que faz a medicina alternativa, eles usam bastante extrato dessas plantas. As injeções, como vocês já viram. O óvulo é aquele que é parece um invólucro de plástico e dentro tem um óleo, tá? Alguns óvulos de ômega 3 é assim, dentro é o óleo de ômega 3 e em volta parece um plástico mesmo, tá? E o linimento, que quase ninguém utiliza hoje, tá, gente? Linimento é muito, 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 muito raro. Deixa eu ver. Alguém aqui é da época dos banhos terapêuticos, gente? Aqueles banhos que o pessoal colocava umas ervas no banho e ficava esfregando na pele? Eu acredito que aqui ninguém é dessa época, não. Então, aquelas ervas, aqueles negócios que eles ficavam esfregando na pele para poder entrar o medicamento, aquilo que é linimento, tá? Agora vamos às vias de... Banho com chá é considerado linimento? Se você fizer uma espécie de lixazinha ou geralmente eles fazem um saquinho para você se esfregar como se fosse uma esponja. Se for uma esponja dessa, a gente pode considerar um linimento, tá? Agora vamos às vias de administração, tá? Olha, eu tenho uma diferença, gente, no que é uma via de administração e local de absorção. Via de administração é por onde que eu vou colocar esse medicamento no meu paciente, tá? Local de absorção é onde a parte do corpo que vai absorver esse medicamento, que vai metabolizar esse medicamento, tá? Nós temos que conhecer todas as vias de administração, porque eu tenho as formas, não tenho as formas farmacêuticas, como que o medicamento pode se apresentar. Eu tenho que colocar esse medicamento dentro do organismo do meu paciente. E eu coloco ele como? Através das vias de administração, tá? Então, cada via vai ser específica para uma forma de medicamento. Nem todo medicamento eu vou conseguir dessas formas aqui, eu consigo dar por via oral. Nem todo medicamento dessas formas aqui eu consigo dar por via parenteral, ou seja, numa seringa. Tem como eu dar um pó, uma solução em pó? Na seringa não tem. Tem como eu dar um comprimido numa seringa? Também não tem. Então eu tenho que conhecer as formas farmacêuticas das medicações e como que eu vou colocar esse medicamento no interior do meu paciente, tá? Para isso, eu sempre tenho que considerar o que nós chamamos de certos, que é uma maneira que a ciência encontrou de nós errarmos menos. Logicamente que erros sempre podem acontecer, tá? Mas se tornou muito mais segura a administração de medicamentos a partir desses protocolos. Começou com 5, foi para 9, foi para 12, tem um monte de certos hoje, tá? Eu trouxe para vocês os 9 certos, tá? Porque depois dos 5, nos concursos eles cobram os 9. Os 11 geralmente é muito raro eles cobrarem. Mas eles querem saber se você conhece o básico. O básico seria os 5 certos,
né? Depois foi acrescentado mais 4 para tornar mais seguro ainda. Então eles cobram sempre os 5 e os 9. Então eu já trouxe logo para vocês os 9 certos, tá? O primeiro é o paciente certo. Identifica certinho o paciente no prontuário, na placa dele, pergunta o nome dele, olha na pulseira, se tiver pulseira, tem que ser o paciente correto, tá? Depois vocês verifiquem se a medicação é aquela mesma, tá? Compara o rótulo do medicamento com a prescrição, 3 vezes, como eu já disse para vocês. A dose certa, muitas das vezes vocês vão ter que calcular para conseguirem a dose certa de medicamento. Outras vezes vocês vão apenas ter que ficar comparando os rótulos, tá? Depois, a via de administração certa. Por onde que você vai colocar esse medicamento? Vai ser pela boca? Vai ser pelo reto? Vai ser por uma punção venosa? Vai ser um adesivo de pele? Enfim, vocês vão ter que ver a via correta de administração desse medicamento. E depois, o horário certo, tá? O paciente certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa e horário certo, senhores, são os 5 certos. Que era que existia muito. Antigamente nós só utilizávamos esses 5 certos. Posteriormente foram acrescentados mais, tá? Hoje nós temos o tempo certo, tá? Que é para me ver se a medicação vai correr em 8 horas. Então eu tenho que calcular gotejamento ou eu tenho que colocar numa bomba de infusão. Vocês foram apresentados essas bombas de infusão em farmacologia? Sim? Alguém aqui foi? Gente, vocês lembram de o que é sabem o que é uma bomba de infusão? Essa daqui, ó, que a gente tem bastante no hospital, tá? Vocês vão colocar, eu acredito que eu já mostrei isso daqui também para vocês na nossa aula de nutrição por sonda, tá? Nós vamos colocar o volume de medicamento que tem, se for num soro, geralmente é medicações com soro. E o tempo, tá? E a própria máquina vai fazer a administração certinha. Ela vai calcular o gotejamento. Então, o tempo certo de medicação já está dentro dos 9, não está dentro dos 5, tá? Então, foi colocado o tempo certo, a validade certa desse medicamento, a abordagem certa e o registro correto, que é depois que terminar o procedimento. Então aqui estão os 9 certos da medicação. Daí nós temos as vias, nós temos muitas vias de administração, que é por onde nós vamos colocar esse medicamento no corpo do paciente. Pode ser via oral, VO, pela boca, pode ser via sublingual, que eu coloco embaixo da língua do paciente, pode ser via gástrica, tá? Principalmente aqueles pacientes que têm gastrostomia. Pode ser via tópica, que é esses que nós passamos na pele do paciente. Toda pomada, todo hidratante é tópico, tá? É passado apenas na pele do paciente. Pode ser via ocular, principalmente se for colírios, mas existem também medicamentos que nós colocamos nos olhos, tá? Geralmente vocês só conhecem colírios, mas nós também temos algumas medicações, comprimidos mesmo, que são administrados nos olhos. O colírio, por ser líquido, é mais fácil, tá? Mas vocês têm que ter noção que existem comprimidos também. Tem medicações por via auricular, que são as medicações administradas no ouvido, tá? Nós temos medicações por via retal, através de supositórios, que é administrado no reto do paciente. Nós temos medicações por via genital, que é no pênis ou na vagina, tá? Principalmente aqueles cremes vaginais para corrimento vaginal. Aqui dá uma medicação por via genital. Nós temos medicações por via nasal e nós temos medicações por via parenteral, que seria a intramuscular, a intradérmica, a subcutânea e a endovenosa. Gente, medicação por via parenteral é tudo aquilo que eu vou utilizar uma agulha ou uma seringa para fazer a administração, tá? Nós colocamos tudo isso num grupo só e passamos a chamar de parenteral. Então, toda vez que vocês ouvirem medicação parenteral, já lembre que elas vão ser administradas por uma seringa com uma agulha, que é basicamente a intramuscular, a intradérmica, a subcutânea e a endovenosa, que são as mais invasivas, tá? E são as que mais podem ocorrer complicação.
Por isso que nós vamos ver elas separadamente. Gente, vamos começar com a via oral. A administração por via oral, senhores, ela é feita pela boca, como eu disse para vocês, e é o método mais fácil de se administrar medicamento. Tá? É só pedir para o paciente que, se ele não tiver nenhuma dificuldade de engolir, tranquilo, de deglutir, tranquilo. Mas quase nenhum tem. Então é só pedir para ele engolir o medicamento junto com um pouco de líquido e já foi feito a administração, tá? Tem como principais vantagens, gente, de ser mais seguro, porque é livre de tantas complicações, é conveniente, porque eu não vou ter que furar o meu paciente, eu não vou ter que colar nada dele, eu não vou ter que invadir a intimidade dele, como as medicações por via vaginal e as medicações por supositório, e também são medicações, via de medicações muito econômicas, tá? Porque eu não vou precisar de nenhum equipamento para fazer essa administração. Eu não vou precisar de seringa, não vou precisar de catéter, não vou precisar de esparadrapo, nada disso. É só o paciente deglutir a medicação. Nós temos como desvantagens, gente, a irritação da mucosa gástrica. Então, ele entra pela boca, mas ele vai ser digerido lá no estômago. E muitos medicamentos, eles agridem a mucosa gástrica, tá? Daí, às vezes, é recomendado, e tem até na própria prescrição, que nós temos que administrar antes das medicações mais fortes um protetor gástrico. Então eu tenho que dar um omeprazol para o paciente, um Plaseu para o paciente, antes de administrar essas medicações mais fortes, tá? Também tem como desvantagens a via oral de administração por ocorrer interferência na digestão, tá? Algumas medicações também atrapalham a digestão. E tem medicamentos por via oral que vocês têm que tomar muito cuidado, que elas podem interagir com o alimento, tá? O alimento pode cortar o efeito dela, ou ele pode aumentar o efeito dela, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Há medicações que o paciente tem que ter se alimentado para poder utilizar elas, e outras medicações que ele tem que estar com o estômago vazio, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E outra desvantagem é a dificuldade de deglutir, porque vocês hão de concordar comigo que tem umas pílulas, uns comprimidos e umas dragas que as bichas são monstras, são enormes. Então, muitas das vezes o paciente ele não vai conseguir engolir esses comprimidos, tá? Então, nós também temos como desvantagem esses que são um pouquinho maiores. O paracetamol de 1 mg é muito grande aquele comprimido, tá? Geralmente eles têm um pouquinho de dificuldade para engolir. Professor, interfere no efeito se a gente cortar? Depende da medicação. Se for comprimido, não. Se for comprimido, não. Você pode cortar em 2, 3, 4. Não tem problema nenhum. Se você diluir num pouco de água e dá para ele tomar, também não tem problema nenhum, tá? Mas há outras medicações, como por exemplo, aquelas... as cápsulas, que vem uma cápsula gelatinosa e dentro tem um pó, aquela de lá vai interferir sim, tá? Porque ela tem que chegar inteira no estômago e dentro do estômago que ela tem que se romper. Daí a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas os comprimidos, aqueles que só são compressos mesmo, não tem problema nenhum não partir. Tem deles que vem até uma marca pra gente partir. Eu acredito que a professora tenha mostrado para vocês, que a gente chama de suco. Tá? Tem alguns comprimidos que já tem até as marcas certinhas para a gente conseguir cortar. Quando que vai ser contraindicado, gente, uma medicação oral? Em pacientes que eles estiverem impossibilitados de deglutir, ele tem algum problema na garganta, algum problema de deglutição, e se eles não conseguirem deglutir, não conseguirem engolir, não tem como eles engolirem esse medicamento. E se ele também estiver inconsciente, se ele estiver desmaiado, se ele estiver em coma, vocês não vão ter como administrar um medicamento de um paciente desse, né? Porque ele não vai ter como engolir. Se o paciente estiver entubado, não precisa nem dizer, né? Não tem como administrar medicamentos em pacientes entubados por via oral. Se ele estiver provocando muito vômito, gente, é desaconselhável também, tá? Porque ele vai tomar o medicamento, vai vomitar. Vocês vão administrar o medicamento de novo, ele vai vomitar. Nesses casos, é recomendado fazer pela veia mesmo, tá? Mas isso tem que estar na prescrição. Ou vocês conversam com o médico, o paciente não está conseguindo manter o medicamento no estômago, teria como fazer pela veia, daí ele vai prescrever, tá? Vocês, por conta própria, não podem fazer isso. E também se o paciente ele estiver em jejum.
para cirurgia, tá? Porque quando o paciente está em jejum, ele tem que ficar de 12 a 24 horas, dependendo do procedimento cirúrgico que ele for fazer, tá? Quem fez cirurgia aqui já sabe, sabe do que eu tô falando, tá? Quase todas as cirurgias é necessário fazer esse jejum. É uma medida de segurança, tá? Para que não aconteça a broncoaspiração durante o procedimento cirúrgico. Então, vocês não podem colocar nada no estômago do paciente, muito menos medicação, tá? Então, tem que ser tudo pela veia. E a absorção vai passar pode ser na boca, na própria boca já começa a absorção desse medicamento, posteriormente no estômago e no intestino. Então, todas as medicações por via oral têm essa ordem para ser absorvido, tá? Por isso que elas demoram um pouquinho mais, tá, gente? Porque tem que ser absorvido, metabolizado, absorvido e depois esse fármaco ir para a corrente sanguínea. Aqueles que nós já damos direto na corrente sanguínea, na veia, já pula todas essas etapas, ela já vai fazer efeito rápido. Por isso que medicação na veia, o efeito é muito mais rápido do que medicação por via oral, tá? Que já pula todas essas etapas. Nós temos algumas correspondências que vocês têm que manter sempre em mente, tá? Principalmente se vocês forem fazer cálculo. Hoje, gente, não tem mais pelo menos eu não vi, tá? Desde a época que eu me formei, quando eu era aluno, eu não vi. Mas antigamente tinha bastante. Unidades de medidas de colher, tá? Antigamente os médicos prescreviam, ó, uma colher de sopa de tal medicamento, uma colher de sobremesa de tal medicamento, colher de chá de tal medicamento, principalmente para criança, tá? Hoje nós não temos mais isso. Tudo é em ml, é em gota ou é em miligrama, tá? Mas se porventura vai que tem algum médico de 1830 e prescreva lá uma colher de sopa de um medicamento. Uma colher de sopa equivale a 15 ml, tá? Uma colher de sobremesa equivale a 10 ml, uma colher de chá a 5 ml e uma colher de café 3 ml, tá? É raro acontecer, mas vai que algum médico faça isso, vai que vocês vão trabalhar no interior e o pessoal tem essa prática no interior bem afastado, bem remoto. Alguns profissionais ainda trabalham com essas unidades de medida e vocês precisam saber, tá? Então, se não tiver as colheres, vocês podem ir aspirando com a seringa mesmo. Daí tem que saber quantas ml é cada colher dessa. E lembrar sempre que uma ml equivale a 20 gotas e uma gota a 3 microgotas, do jeito que vocês estudaram em farmacologia para vocês fazerem um cálculo de gotejamento. Quem não lembrar cálculo de gotejamento, senhores, tratem de revisar, tá? Porque a gente utiliza bastante em concurso público também, cai bastante cálculo de medicamento, tá? É regra básica, 1 ml 20 gotas, uma gota 3 microgotas, ou 1 ml 60 microgotas. Para via oral, o que vocês vão precisar de material para fazer a administração? Uma bandeja, um copo descartável ou uma seringa, a prescrição, obviamente, para ver qual é o medicamento, e o comprimido ou frasco de medicamento. Daí vocês vão lavar as mãos, colocar o medicamento nos recipientes, tá? Se for comprimido, colocar dentro do copinho. Se tiver que... Se for líquido, vocês meçam as ml, colocam numa seringa ou dentro do copinho. Se vocês tiverem que diluir, desfazer esse comprimido para ficar mais fácil para o paciente engolir, também dentro do copinho ou da seringa, tá? Identificar o recipiente com o nome, o número do leito, o medicamento e dose, como eu já havia dito para vocês. Levar essa bandeja com todo esse material para o paciente. Identificar o paciente, perguntando o nome dele, olhando na pulseira, olhando na placa. Vocês têm que ter certeza que é o paciente certo. Explicar para o paciente e para o acompanhante o que vocês vão fazer, ou explicar qual é o propósito daquele medicação, para que serve aquele medicamento, qual é o medicamento que é aquele, de quanto em quanto tempo ele vai tomar, colocar o medicamento na boca dos pacientes, tá? Sem contaminar os comprimidos ou o xarope, se for o caso de um xarope. Como eu disse para vocês, não toquem nesses comprimidos. Tirem dentro da embalagem sem tocar. Ou vocês leem para o paciente e colocarem na boca, tá? Se ele não conseguir, vocês mesmos coloquem na boca deles. E ofereça água para eles conseguirem deglutir de maneira mais facilitada, tá? O mínimo de água possível, tá, gente? Também não adianta a gente dar muita água para eles. Verificar se o paciente deglutiu o medicamento, tá? Nunca deixando ou sobre a mesa da cabeceira, porque às vezes a gente dá
o que os técnicos costumam fazer? Eles veem que a medicação oral por comprimido e dá os comprimidos para os pacientes. E eles não verificam se o paciente tomou, esqueceu de tomar, se ele não quis e só deixou lá jogado em cima da cabeceira, então tem que verificar. Tá? Por mais que vocês tenham visto ele colocando na boca, vocês têm que pedir para ele abrir a boca, verificar se não está embaixo da língua, na bochecha. Principalmente idoso, eles são ótimos para fazer isso, tá? Então vocês têm que certificar se de fato eles deglutiram esse medicamento. Recolher todo o material, que foi pouco material, checar o horário da medicação para ter como você provar que você fez essa medicação e fazer a anotação explicando qual foi o medicamento, qual foi a via e qual foi o horário certinho. Vamos agora para a via sublingual, senhores. A via sublingual são aqueles medicamentos que são colocados embaixo da língua, tá? Para serem absorvidos por pequenos vasos sanguíneos. Na parte inferior da língua, gente, embaixo da língua, eu não sei se vocês já olharam, mas acredito que sim. Nós temos uma rica vasculatura, tá? Tem muito vaso sanguíneo lá. Se tem muito vaso sanguíneo, é uma via de absorção. E é uma via de absorção rápida, tá? Quando não for possível ou não for necessário dar uma medicação na veia, porque a mais rápida de tudo é na veia, tá? Mas eu quero dar pela boca, mas eu quero que seja mais rápido do que esperar ele ir até o estômago ou o intestino, eu posso dar o medicamento para o paciente por via sublingual, porque ele já vai direto para a corrente sanguínea, tá? Parte vai para a corrente sanguínea e a outra parte vai para o estômago. Ele é especialmente bom para quando o paciente está com angina. Angina é uma dor no peito que pode preceder um infarto cardíaco, tá? Uma parada cardíaca. Então, se ele está sentindo aquela dor no peito, uma das medicações que a gente dá para ele é a nitroglicerina, tá? Que é um comprimidozinho de nitroglicerina, para afinar o sangue e ele correr melhor e essa angina vai ser melhorada, tá? Então, nessa situação de emergência, eu não tenho como esperar o medicamento chegar no estômago, fazer a digestão, a absorção e depois a distribuição. Então, eu coloco a nitroglicerina debaixo da língua dele, que já vai direto para a corrente sanguínea, tá? Captopril, que é um antihipertensivo, ele pode ser feito sublingual ou por via oral, tá? Se o paciente está com pico hipertensivo e eu não quero dar hidralazina na veia, eu posso dar o captopril sublingual, que vai funcionar rápido da mesma maneira, tá? Então, a via sublingual ela é muito mais rápida do que uma via oral. Gente, porém, nem todo medicamento a gente consegue administrar por essa via, tá? Porque a absorção vai ser incompleta ou vai ser uma absorção errada. Às vezes vai diminuir a quantidade de fármaco porque o paciente vai ficar engolindo saliva e essa saliva vai para o estômago. Então, de qualquer maneira, o fármaco vai para o estômago e o resto vai ser absorvido pelos vasos debaixo da língua. Então, eu iria dividir em 2 a absorção. Isso não é o correto, tá? Então, existem medicamentos específicos que podem serem feitas sublingual, tá? Como a nitroglicerina e o captopril, como eu dei exemplo para vocês anteriormente. Como que é feito o procedimento, gente? Vocês vão ter que lavar as mãos sempre, por isso que a lavagem das mãos foi a primeira técnica que eu revisei com vocês. Vão separar o medicamento conforme a prescrição médica. Vocês vão dar água para o paciente enxaguar a boca, tá? Para ver se não tem nenhum resíduo que atrapalhe a absorção desse medicamento. E muitas das vezes vocês não fazem isso. Só dão o medicamento para o paciente colocar embaixo da língua dele. Antes disso, ele tem que tomar água ou tem que lavar a boca, tá? Colocar o medicamento sobre a língua e pedir para ele abaixar e tentar evitar de ficar engolindo saliva por alguns minutos, tá? Até que a droga seja absorvida. E depois checar o horário e fazer as anotações que você fez, a administração por via sublingual, tá? É interessante que vocês esperem e verifiquem se realmente todo o medicamento ele foi dissolvido, ele foi absorvido, tá? Porque às vezes essas medicações elas são bem amargas, principalmente captopril. Os pacientes, para evitar esse amargor, eles tendem a engolir. E não é o correto engolir. Se é sublingual, tem que ser feito sublingual, tá? Tem uma outra medicação que é muito... Eu nunca tinha tomado, mas o pessoal dizem que é muito, muito amarga. Que também é feita sublingual. Buscopan. Buscopan, dizem
que é uma medicação extremamente amarga, tá? Um comprimido extremamente amargo. Então, quando é feito sublingual, os pacientes costumam reclamar e eles engolem, tá? Mas vocês têm que aconselhar eles a deixar embaixo da língua. Agora vamos para a via gástrica. Gente, medicação por via gástrica são os medicamentos administrados pela sonda nasogástrica, que eu já mostrei para vocês, a sonda nasogástrica e a sonda nasointeral, que essas sondas, na verdade, são passadas pelo enfermeiro. E nessa sonda vocês vão administrar medicamento e vocês vão administrar as dietas do paciente, tá? E também pode ser utilizado uma gastrostomia, que é uma espécie de catéter de tubo que vai direto no estômago do paciente, que eu também mostrei para vocês na nossa aula de dietas, tá? As sondas e a gastrostomia, gente, é utilizada principalmente para pacientes que eles estão inconscientes ou eles não podem engolir, tá? Então, se, por exemplo, o médico prescreveu para vocês dipirona de 500 mg de 8 em 8 horas via oral, vocês não tem como colocar um comprimido dentro de uma sonda dessa, né? Então, vocês vão diluir esse medicamento com um pouco de água e vão administrar ele por uma seringa aqui pela entrada da sonda, assim como eu mostrei para vocês na nossa aula de dieta, tá? Então, via gástrica é isso, ou por sonda ou por gastrostomia. Eu vou mostrar para vocês como a gente liga uma dieta, como a gente faz uma medicação por sonda, tá? Mas eu também mostrei um vídeo para vocês naquela nossa aula de dieta. Quem não lembrar, revisem, tá? Por via gástrica, os medicamentos sólidos, eles são dissolvidos em água, como eu já falei para vocês, para serem administrados. As cápsulas, que são aquelas que tem um pozinho, elas podem ser abertas, tá? Nesse caso, por quê? Eu não disse para vocês que a cápsula ela tem que chegar inteira no estômago e se romper dentro do estômago? Então, se a sonda está dentro do estômago, não tem problema nenhum. Eu abrir essa cápsula, dissolver em água e administrar, porque ela vai parar no estômago de qualquer maneira. Eu não poderia, por exemplo, administrar por via oral, abrir essa cápsula e administrar por via oral. Mas por uma via gástrica eu posso sim, por uma sonda ou por uma gastrostomia eu posso sim. Via tópica. Via tópica, gente, é o que eu já havia dito para vocês. São medicamentos que são administrados diretamente na pele. São as pomadas, os cremes e os adesivos que eu tinha falado para vocês, os emplastos, tá? Que nós utilizávamos bastante antigamente alguns analgésicos para dor muscular, como por exemplo as salompas, que eram adesivos que tinham um gel refrescante e também tinha medicamento com anti-inflamatório e analgésico, que aliviava a dor muscular. Qualquer pomada que vocês forem passar no paciente ou em vocês mesmos é via tópica. Creme com medicação é via tópica, tá? Tudo que for na pele, sem entrar em contato com mucosa ou na parte interna do paciente, é por via tópica. Meninas, existem até anticoncepcional com adesivo, tá? Que é por via tópica. No adesivo tem um anticoncepcional que vocês colam na pele e ele fica liberando o anticoncepcional aos poucos através da pele de vocês. O procedimento, porque eu acredito que poucos já tiveram contato com medicamentos por via tópica, com exceção das pomadas, né? Pomada, acredito que quase todo mundo já tenha utilizado, mas os adesivos nem tanto. O que vocês vão fazer? Gente, vocês vão explicar o procedimento e vão realizar a higiene do local, tá? Com água, sabão, com álcool, o local da pele que vocês forem utilizar. Deem preferência para local que o paciente não vai ficar mexendo muito tempo, ou seja, na dobra do braço, embaixo da axila jamais, na virilha jamais, que são regiões contaminadas, e nas articulações não coloquem, tá? Porque ele vai dobrar esses adesivos. Deem no corpo do braço, no antebraço, na perna, locais que tenham pouca concentração de pelo também. Vocês vão lavar as mãos, calçar as luvas, expor o local que vocês vão colocar a pomada ou adesivo, colocar o medicamento na pele conforme a prescrição médica, tá? O medicamento que está na prescrição, observar qualquer anormalidade, como erupção, prurido, edema e eritema, que são sinais de alergia, tá? Então, às vezes você passa a pomada ou coloca o adesivo na pele e o paciente tem alergia a isso, tá? Então, e por esses sinais a gente sabe se ele está desenvolvendo ou não uma alergia. Depois deixar o paciente confortável, providenciar a limpeza e ordem do material, retirar as luvas da mão e anotar o cuidado prestado, gente.
É muito simples esse, tá? O único cuidado é ver se o paciente tem algum sinal de alergia mesmo. Agora, via ocular. É a aplicação de colírio ou pomada na conjuntiva do olho, tá? Você pingar colírio no olho do paciente. Existem algumas pomadas e existem também alguns comprimidos, como eu já havia dito para vocês. O material necessário são apenas dois, tá? O colírio ou a pomada, o medicamento que vai ser administrado pelo olho, e uma gaze para vocês poderem segurar e para vocês também fazerem uma leve massagem final. O que vocês vão fazer? Vocês vão tracionar a pálpebra inferior do paciente de vocês, pedirem para eles olharem para cima, vocês vão tracionar para baixo e para os lados, para dentro. Então vocês vão fazer como se fosse uma canoazinha. Vem aqui, ó. Vão pingar a medicação e depois vocês vão fazer uma massagem de leve para um lado e para o outro, para espalhar o medicamento, tá? Aqui tem um passo a passo, gente. Lavar as mãos, levar os materiais, a gaze e o medicamento, explicar o procedimento para esse paciente, posicionar o paciente com a cabeça um pouco inclinada para trás, para que vocês possam e o medicamento também não caia do olho dele. Antes da aplicação, higienize o olho dele, tá? Com água e uma gaze mesmo. Afastar o polegar com a pálpebra inferior, com auxílio do lenço ou gaze, expondo o saco conjuntival, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, que a gente faz uma espécie de canoazinha. Desprezar a primeira porção da pomada do colírio, tá? Porque a primeira gota de colírio ou de pomada a gente sempre despreza. Eu não sei se em farmacologia eles falaram isso para vocês, porque elas estão em contato direto com a tampa, e a tampa do frasco geralmente ela é contaminada. Então a gente sempre despreza a primeira gota ou a primeira porção de pomada para absolutamente tudo que a gente for fazer, tá? Pedir que o paciente olhe para cima, estilar o medicamento na porção média da pálpebra inferior, aplicar a pomada, depositá-la ao longo de toda a extensão do saco conjuntival inferior, solicitar que o paciente abra e feche a pálpebra, que ele também vai conseguir espalhar todo o medicamento em todo o olho, tá? Retirar o excesso com ele do medicamento com uma gaze, lavar as mãos e anotar o procedimento prestado. Via auricular. Via auricular são os medicamentos que são administrados no ouvido do paciente, tá? No canal auditivo externo. O que vocês vão precisar, gente? Do medicamento, tá? Propriamente dito, de uma cuba-rim, um pacotinho de gases e um saco para resíduo, para vocês jogarem tudo o que for produzido por esse procedimento no lixo, tá? O procedimento, vocês vão lavar as mãos, levar o material e explicar o procedimento, posicionar o cliente, lateralizar a cabeça dele para que o medicamento não escorra, tá? Retirar o do conta-gota, porque geralmente a gente administra com esse conta-gota as medicações por via auricular. Entreabrir um pouquinho a orelha e pingar dentro do canal auditivo externo dele, tá? Sem contaminar, a gente não toca, não introduz todo lá dentro o conta-gota, porque senão vocês vão contaminar o conta-gota. No adulto, gente, vocês podem puxar um pouquinho a orelha dele para cima e para trás, que vai aumentar um pouquinho a abertura, tá? Na criança, vocês têm que puxar um pouquinho para baixo para o canal ele abrir e vocês conseguirem colocar internamente esse medicamento. Orientar o paciente quanto à manutenção para ele ficar com a cabeça lateralizada por alguns minutos. Colocar um pedacinho de algodão no orifício externo para que ele não saia. E providenciar a limpeza, tá? Da orelha dele, dos materiais que vocês levaram e anotar o procedimento. É bem simples também. Como eu tinha dito para vocês, aqui no adulto eu puxo para cima e para trás. E na criança para baixo e para trás. Agora, as medicações por via retal, senhores. Medicações por via retal, a gente introduz no reto do paciente, tá? Pode ser através de clíster medicamentoso e também pode ser através de supositórios, tá? Daí tem várias formas. Um clíster eu já mostrei para vocês, é pequenos frascos que vem medicação. E os supositórios têm de várias formas e tamanho, tá? Então, por via retal, eu sempre vou utilizar um clíster desse ou um supositório. Eu vou utilizar uma bandeja, um supositório ou um clíster, uma gaze, uma luva de procedimento e um saco de lixo. Não precisa ser luva estéreo, porque
a região anal ela já é contaminada, tá? Então não precisa ser luva estéril. Vocês vão reunir o material, tá? Essa daqui é uma das vias mais constrangedoras, essa e a via vaginal, para fazer a administração de medicamento. Porém, a via retal, gente, ela é tão vascularizada que é excelente para fazer a absorção de fármacos, tá? Então vocês vão reunir o material, fazer a lavagem das mãos, explicar o procedimento para o paciente de vocês, calçarem as luvas de procedimento, colocar o paciente em posição de Siemens, e eu já disse para vocês como que é essa posição. É um decúbito lateral com uma perna estendida e a outra flexionada para evidenciar o canal retal direitinho. Com o polegar e o indicador, senhores, vocês vão entreabrir as nádegas para introduzir no reto, tá? Introduz o supositório no reto, delicadamente, pedindo para o paciente, gente, que ele retenha e segure isso dentro do reto dele por alguns minutos, tá? Tentem fazer com que os pacientes fiquem relaxados. Eu sei que a situação é constrangedora, eles podem ficar envergonhados, porém, se eles não relaxarem, eles vão contrair, vocês não vão conseguir introduzir isso no reto do paciente, tá? Outra coisa que é importante, que alguns supositórios e alguns clisters pode ser necessária a lubrificação, tá? Você vai passar algum tipo de lubrificante, mas nem todos, tá? Outros, a maioria não precisa. Depois de colocar todo o material em ordem, tirar as luvas, anotar os cuidados prestados e fazer as orientações básicas, tá? A observação, gente. O paciente ele pode colocar o supositório sem auxílio da enfermagem, tá? Se vocês explicarem para ele como que deve ser feito, por ser muito invasivo, por nós agredirmos a intimidade dele, vocês podem apenas explicar, tá? Como que foi feito, como que deve ser feito e ele mesmo fazer sozinho, tá? Em caso de criança, vocês podem pedir ajuda para os pais colocarem isso, e é necessário sempre colocar uma comadre ou o paciente ir ao banheiro para ele conseguir evacuar o resto desse medicamento ou do supositório ou desse clister, tá? Porque ele vai ficar um curto período de tempo com isso retido dentro do reto, depois ele tem que ser desprezado. Vamos para a via vaginal. Via vaginal, acredito que as meninas elas já estejam mais familiarizadas, porque toda menina que já usou creme vaginal é por essa via, tá? Que é a introdução de medicamentos por via vaginal. Aqui pode ser em forma de creme, em forma de gel, tem alguns comprimidos também, tá? Como por exemplo o... Qual é o nome daquele medicamento? Eu só lembro o nome comercial. O Citotec, para as mulheres que vão fazer dilatação do colo do útero ou abortos, tiveram aborto espontâneo e querem expulsar o feto, e também para mulheres que forem fazer abortos assistidos, que são aqueles autorizados por lei. Então lá nesse tipo de aborto é colocado o comprimido. O creme vaginal, para corrimento vaginal, e alguns óvulos também pode ser colocado, que é aquele que eu já disse para vocês que se assemelha bastante a... É um círculozinho, dentro tem um óleo formato de plástico, quando é aquecido se rompe, tá? O material vai precisar apenas do luvas de procedimento, o aplicador vaginal se necessário, se for um creme vaginal, uma pomada vaginal tem que utilizar um aplicador e o medicamento propriamente dito. Procedimento, vocês vão explicar o procedimento para a mulher, como que vai ser feito, organizar todo o material e levar no leito da paciente, lavar as mãos, calçar as luvas, cercar todo o leito com biombo, porque vocês vão pedir para elas ficarem em posição ginecológica ou em litotomia, que eu já expliquei para vocês essas posições. Colocar o medicamento no aplicador próprio, se for direto no gel. Se tem que colocar a pomada no aplicador, coloca a pomada no aplicador. Com auxílio de uma gaze, para você não tocar direto na paciente, você pode pegar uma gaze de um lado e do outro e abrir os pequenos lábios com o dedo indicador e com o dedo polegar. Introduzir o aplicador aproximadamente 5 centímetros em direção ao sacro, tá? Para que vocês consigam atingir o colo do útero da paciente de vocês, porque se for reto, vocês vão ficar apenas na entrada do canal vaginal. Pressionar o êmbolo para a medicação poder sair desse aplicador, retirar o aplicador e pedir para que a paciente ela fique nesse decúbito dorsal deitada por pelo menos 15 minutos, tá? Se for necessário, coloca um absorvente, porque como vocês sabem,
pomadas vaginais e essas medicações vaginais, elas costumam derreter. Então, é ideal a mulher que for fazer a aplicação que ela aplique quando ela for dormir, porque se derreter e ela estiver em pé, logicamente vai escorrer, tá? Daí, se for necessário, você coloca um absorvente, senão só peça para fazer uma limpeza íntima mesmo. Providenciar a limpeza e ordem do material, retirar as luvas e lavar as mãos e anotar o cuidado prestado por vocês, tá? As medicações por via nasal. Gente, por via nasal é aquelas que nós administramos na mucosa do nariz, tá? É sempre numa apresentação líquida ou apresentação de pomada. Vocês vão utilizar aqui luvas de procedimento, a medicação e as gases. Só posicionar, o mais complicado vai ser posicionar o paciente, que ele vai ter que estar com o pescoço hiperestendido, tá? Desse jeito, com a cabeça para baixo. O procedimento é bem parecido com os demais, tá? Levar o material, explicar o procedimento, como que você vai fazer, qual é a posição que ele tem que ficar. Inclinar a cabeça dele para trás, essa hiperextensão, deixar ela pendurada, a cabeça aqui, tá? Com apoio apenas na nuca, no colchão. Solicitar que ele faça a higiene nasal. Pingar a medicação na parte superior da cavidade nasal, evitando que esse frasco toque o nariz do paciente, tá? Porque senão vocês vão contaminar o frasco e o medicamento que está dentro. Solicitar que o paciente permaneça nessa posição por alguns minutos para que o medicamento faça efeito. Porque se ele sair rápido, não vai poder. Providenciar a limpeza de ordem, material, lavar as mãos e anotar o cuidado prestado. Gente, quando a gente administra algum medicamento ou qualquer substância com o paciente assim, sentado, em pé, quando você introduz em uma narina, ela vai sair pela outra ou vai sair pela boca, tá? Isso pode ocorrer quando a gente for fazer apenas a lavagem nasal em criança. Criança que está com o nariz obstruído, você pode pegar uma seringa com soro e do jeito que está aqui ela sentada, tampa uma narina, coloca a seringa no outro e aperta de uma vez. Daí o soro vai entrar por uma narina e sair pela outra e vai desobstruir, tá? Os adultos também podem fazer isso tranquilamente. Ao invés de usar medicamento para desobstruir o nariz, podem fazer apenas essa lavagem nasal. Ela é bem tranquila, não tem perigo nenhum. Ela só é desconfortável, porque parece que a gente está meio que se afogando, tá? Mas é por questão de 2, 3 segundos, no máximo. É o tempo do medicamento entrar e sair.